A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Wanderly Kiel. Eu desejo meditar na palavra do Senhor contigo. A palavra de Deus, ela é direção, ela é orientação, ela sempre tem conselhos preciosos para a nossa vida, indiferente da situação ou da circunstância em que nós estejamos envolvidos. A palavra de Deus sempre tem uma direção, conselhos preciosos. Não é diferente em nossos dias. Vivemos um tempo diferente, num tempo totalmente inusitado. Vivemos num tempo em que jamais se sonhou passaríamos por algo assim. Aqueles que no passado estiveram em problemas semelhantes podem nos dar lições preciosas, segundo as quais nós podemos tomar algumas decisões. São princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é conselho em todo o tempo. Paulo diz para Timóteo que a palavra de Deus é um conselho sempre para nos ensinar sobre como viver de uma forma que seja agradável a Deus e seja útil aos homens. E o texto que eu quero meditar contigo é o texto de Êxodo. Êxodo no capítulo 2, dos versos 15 ao verso de número 25. Vamos fazer a leitura deste texto na nova versão transformadora, NVT. Êxodo capítulo 2, verso 15 a 25 diz assim: E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel não era o nome dele. O nome dele era Jetro, mas a palavra Reuel, a palavra identificava quem era Jetro. E o significado da palavra Reuel é amigo de Deus. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Gerson significa sou forasteiro. Depois de muitos anos, mais precisamente 40 anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro. O seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque
e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Parece estranho, talvez, quando nós lemos a palavra de Deus, em que o próprio Deus diz que Deus se lembra. De fato, Deus não se esquece. O fato é que Ele lembra da sua promessa. Ele lembra que a promessa que ele havia feito foi não somente para Abraão, mas também ela se repetiu para Isaque e Jacó. A palavra de Deus nos diz que quando nós temos 2 ou 3 testemunhas, aquilo se confirma. E Deus havia estabelecido uma aliança firmada com testemunhas. Abraão, Isaque e Jacó são as testemunhas deste testamento, desta promessa que Deus havia feito ao seu povo. Para Abraão, Deus disse que eles iriam para uma terra estrangeira, viveriam ali por mais de 400 anos e depois sairiam dali levando muitos bens. Você encontra essa promessa e essa profecia que Deus dá a Abraão em Gênesis, no capítulo 15. E a palavra de Deus nos diz, no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, que Abraão creu em Deus. Creu em Deus, e isso foi colocado como justiça sobre Abraão. Não é algo que Abraão fez, mas é a sua fé. Por isso, hoje também, nós somos justificados pela fé. Quando cremos na palavra de Deus, cremos que Deus é fiel. Isso é colocado sobre nós como justiça imputada. Deus coloca sobre nós a sua própria justiça. Jesus deu a sua vida, e a sua vida foi o resgate para que eu e você também tenhamos vida. A justiça de Jesus é imputada àquele que crê no Senhor Jesus. O texto que nós lemos, ele nos fala de um retiro forçado. Retiro forçado, então, é o tema que eu gostaria de meditar contigo neste texto. E este texto nos apresenta 3 princípios. 3 princípios que valem em épocas de dificuldade ou em épocas de bonança. Esses 3 princípios se resumem numa frase. Em tempos de crise, posicione-se em lugar estratégico. Estabeleça a ordem e busque a edificação, o crescimento. Primeira lição, posicione-se em lugar estratégico. Segunda lição, coloque as coisas em ordem. Terceira lição, busque o crescimento. Na primeira lição, nós vemos que Moisés se colocou no lugar estratégico. Ele fugiu do Egito para o deserto de Midian. No deserto, nós sabemos que há falta de água. Há uma limitação. Mas Moisés não foi para qualquer lugar. Moisés foi para perto de um poço. Naquele poço, as pessoas viriam buscar água. Ele não sabia onde as pessoas moravam. Ele não conhecia, não sabia com quem se relacionar. Imagine que você agora é um estrangeiro, como o próprio nome que ele deu para o seu filho, Gerson. Fui estrangeiro na terra alheia. É um exemplo disso. Moisés não sabia com quem se relacionar, ele não sabia quem eram as pessoas que poderiam ajudá-lo, socorrê-lo, recebê-lo ou
alguém que poderia escravizá-lo, vendê-lo como escravo, por exemplo, como no passado o seu antepassado José, que por mais de 400 anos atrás ele havia ido para o Egito vendido como escravo. Moisés então se coloca num poço à espera e em posição de observação. Esta primeira lição nos serve nos nossos dias para que nós também nos posicionemos. A posição que devemos tomar nesses dias é uma posição estratégica. Pare para observar. Quando nós observamos na palavra de Deus, por exemplo, se a nossa vida é uma vida semelhante à vida de Moisés ou à vida de Jesus, que viveu nesta terra como peregrino, como a vida de Abraão. Hebreus capítulo 11, no verso 10, nos diz que Abraão morou na terra da promessa como em terra estrangeira. Se você e eu entendemos que a nossa pátria não é nesta terra, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 20, nós aguardamos a pátria celestial. Se você tem anseio e desejo por essa pátria celestial, se você tem orado, pedido a Deus, venha o teu reino, não o reino desta terra. Moisés era um príncipe, Moisés poderia assumir a sua posição como príncipe no Egito e talvez por meios, talvez até legais, assumir o governo. Assumir o governo e trazer libertação ao seu povo. Mas em lugar de fazer isso, Moisés buscou o Senhor. Esse é o significado do nome do seu segundo filho, Eliezer. O Senhor me ajudou. Deus me ajudou. Você tem o nome dele nesse mesmo livro de Êxodo, no capítulo 18, nos versos 3 e 4. E o significado do nome? Deus levou Moisés para um lugar, para um retiro forçado, mas porque Deus queria trabalhar na vida de Moisés. Moisés pensou que poderia libertar o seu povo usando suas estratégias. Ele era um príncipe, ele era treinado nas artes, tanto que ele poderia escrever em 5 línguas. Segundo os estudiosos, nos dizem que Moisés era um homem muito bem habilitado. Era um homem treinado na arte da guerra, era um homem treinado na arte, era um homem treinado nas letras, era um homem treinado na sua habilidade de administração. Mas quando ele vai visitar os seus parentes, no verso 11, nos diz que ele viu um egípcio maltratando um dos seus conterrâneos, um dos seus compatriotas israelitas, um dos seus irmãos. E Moisés, então, o agride e ele acaba perdendo a vida. Só que no dia seguinte, quando aquele homem que está agora agredindo um conterrâneo, um contemporâneo e também compatriota seu, ele intervém e diz que eles não deveriam brigar. Mas aquele que havia agredido o seu irmão israelita, ele denuncia Moisés e esta denúncia chega até o faraó. E o faraó busca a morte de Moisés. O texto nos diz, e de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. A ameaça era a ameaça de morte. Hoje nós vivemos em um mundo onde a ameaça de morte está em todo lugar. Seja ele provocado por uma pandemia, por um vírus, por uma bactéria, por uma enfermidade, por uma guerra, nós não sabemos. Circunstâncias que nos cercam podem nos abraçar e nos tragar e nos levar para lugares de refúgio
forçado. Seja esta situação provocada, como aconteceu com Moisés, seja esta situação algo que surja sem a nossa interferência, sem a interferência do homem. No entanto, a realidade está aí. Nós sabemos que todos nós vamos ter que passar por dificuldades. Mas o que fazer nessas dificuldades, isso mostra toda a diferença. Moisés se posicionou num lugar estratégico. Ele foi esperto, por assim dizer, na nossa linguagem. Não seja ingênuo. Esse texto nos mostra que nós não podemos ser ingênuos acreditando que o homem pode trazer algum tipo de solução. Moisés se levantou contra aquele egípcio porque o seu povo estava sendo oprimido pelos egípcios. Na verdade, quando Moisés nasceu, a sua mãe, Joquebede e Amrão, o seu pai, o esconderam por 3 meses porque havia um decreto de que todos os meninos nascidos entre os israelitas deveriam ser jogados no rio Nilo. Deveriam ser mortos. A ameaça de morte rondava o povo de Deus muito antes do nascimento de Moisés. E o texto segue dizendo que depois de muitos anos, o povo continuava na mesma situação. Então não sejamos ingênuos imaginando que o homem vai trazer solução para o problema que nós enfrentamos. Ocupe um lugar estratégico, mas não espere, não seja ingênuo, achando que o homem tem a solução. Só um homem que andou nessa terra tem a solução para mim e para você. Este homem se chama Jesus de Nazaré. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. No Salmo 146, verso 3 e 4, nos diz: não confie nos príncipes ou nos filhos dos homens. Eles não podem salvar. E no dia da sua morte, todos os seus planos, todos os seus projetos, eles esvanecem-se, eles desaparecem, eles terminam. A segunda estratégia, o segundo princípio que nós aprendemos com Moisés neste texto é que nós precisamos estabelecer a ordem. Vai aqui uma pequena pergunta. O que precisa ser colocado em ordem na sua vida? O que precisa acontecer para que na sua vida a ordem seja estabelecida? Quando Moisés vai para perto daquele poço, um lugar estratégico, ele começa a observar os habitantes daquele lugar, daquela região, e ele percebe a maldade. Ele percebe a injustiça. As filhas de Jetro vinham, tiravam água, e provavelmente não era fácil tirar água daquele poço. Tiravam água, enchiam os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Logo em seguida chegavam os pastores. Isso vinha se repetindo por muito tempo, a tal ponto que quando as filhas voltam para casa, o pai se admira de que chegaram cedo demais. Reuel, ou Jetro, era um homem conhecido. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E mesmo assim, aqueles homens afugentavam as suas filhas. Tratavam com desprezo as filhas de Jetro. E a Bíblia nos dá conta, nos diz de que Jetro não tinha filho, só filhas.
Talvez hoje ainda exista uma discriminação em relação às mulheres, mas isso não é algo novo. Isso acontece há muitas décadas, séculos, milhares de anos. Moisés se posicionou diante da injustiça. E esse princípio nós precisamos zelar em nossos dias, de nos posicionarmos a favor da justiça, do que é correto. Deus fez homem e mulher, Jesus se posicionou. Em Mateus, no capítulo 19, ele diz que no princípio Deus fez homem e mulher. Ele não fez apenas homens, ele não fez apenas mulheres. Cada um de nós tem o seu próprio lugar na criação. Cada um de nós tem o seu próprio valor, o valor próprio de cada um de nós. Não é o homem agora que tem que buscar ser mulher para encontrar valor de vida. E nem é a mulher que tem que buscar ser homem para encontrar um valor de vida. Todos nós fomos criados por um Criador de extremo bom gosto. Cada um de nós foi criado com muito carinho, com muito cuidado pelo nosso Criador, o nosso Pai Celestial. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e deu a sua vida para nos resgatar, para nos levar de volta para o lar. Ele nos valoriza, ele dá o devido valor a você, mulher. Ele dá o seu devido valor a você, homem. Deus nos criou com um propósito. As circunstâncias, as dificuldades, elas vão surgir e sempre vão surgir de novo. Mas lembre-se do primeiro princípio. Posicione-se em lugar estratégico. Observe, analise. Você jovem, você moça, que está procurando um marido, uma esposa, coloque-se no lugar estratégico. Comece a analisar e a avaliar o caráter das meninas, dos rapazes. Veja como ele trata a sua própria mãe, porque assim provavelmente vai tratar você. Veja como a menina trata o seu pai, o pai dela. Provavelmente ela vai tratá-lo da mesma forma. Então, seja estratégico. É negócio? Você quer fazer sociedade? Seja estratégico. Comece a analisar, comece a investigar. Não entre numa furada, diríamos de uma maneira mais simples. Não entre numa furada. Depois vai ser difícil demais. Você vai ter perdas irreparáveis. Então busque com todo cuidado fazer uma observação estratégica. Segunda lição, coloque em ordem. Estabeleça a ordem. Primeiro, a ordem interna, no seu coração, na sua vida. A ordem pessoal. Busque andar em ordem. Busque edificar a sua alma, seu coração, sua vida. O que está em ordem ou em desordem, que precisa ser alinhado? Você já parou para pensar sobre o seu matrimônio, sobre a sua dedicação aos estudos, sobre a sua maneira de ser? O que precisa ser colocado em ordem? Nas suas finanças, por exemplo, contas para pagar? Estabeleça a ordem. Faça negociações. Limpe seu nome. Faça negócios justos. Corra de lucros exorbitantes, lucro rápido. Confie
em Deus. Amém? O que precisa ser colocado em ordem? Moisés era um príncipe, ele não precisava servir. Mas, no colocar as coisas em ordem, ele mostra quem precisava estar trabalhando. E Moisés se coloca no lugar de quem serve. Não é sem motivo que no texto de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Deus revela para Moisés que ele mandaria um descendente do povo de Israel que seria semelhante a ele. Jesus, diante de um pedido de dois irmãos, João e Tiago, que vão com a sua própria mãe, em Mateus capítulo 20, verso 20, vão falar com Jesus, pedindo que no reino dele, um dos seus filhos sentasse-se do lado esquerdo, outro do lado direito de Jesus, no seu reino. E Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. No verso 28, então, Jesus arremata dizendo que ele não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida. A melhor posição que nós podemos tomar neste período de dificuldade é ser útil, servir. Não espere ser servido. Moisés poderia dizer: eu sou príncipe no Egito e eu quero que você tire água para mim. Jesus veio para servir. Naquela última noite, a discussão em Lucas capítulo 22 nos mostra que a discussão continuava para saber quem era maior entre eles. E Jesus pega uma toalha, pega uma jarra de água, pega uma bacia e vai e se ajoelha aos pés dos discípulos para lá deles. Esse trabalho era do servo ou do escravo mais simples, do menor de dentro de uma casa. E Jesus diz que ele fez isso e nós seremos felizes se fizermos o mesmo que ele fez. Primeiro, busque estar num lugar estratégico. Segundo, estabeleça a ordem. Terceiro, busque a edificação. O texto nos diz que Moisés aceitou morar com Jetro, ou Reuel, que é amigo de Deus. Diz também que ele casou-se com Zípora. E o texto nos diz também que ele teve um filho em quem colocou o nome de Gerson. O que precisa ser curado no seu coração? Pessoas te feriram, pessoas te magoaram, pessoas te machucaram. Talvez dentro de casa, aliás, as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que moram debaixo do mesmo teto em que nós moramos, porque são as pessoas que nós amamos, estamos próximos e são as pessoas das quais nós não esperamos nenhum tipo de agressão verbal, agressão física, traição. O que precisa ser curado no seu coração? Moisés poderia talvez pensar: puxa, eu tentei livrar um egípcio, aliás, um meu conterrâneo, meu compatriota, e ele me denunciou para o faraó. Moisés precisava de cura interior. O que em seu coração necessita cura interior? Busque a Deus. Saiba que Deus é a sua ajuda. Por isso, Moisés dá o nome do seu segundo filho de Eliezer. O Senhor me ajudou. Deus me ajudou. Deus está disposto a ajudá-lo. Basta que você derrube as suas barreiras. Abra as trancas do seu coração.
Deixe Jesus entrar. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Ele é o Consolador. Ele é aquele que Deus enviou em nome de Jesus e com a autoridade de Jesus para consolar o nosso coração, para ser o nosso auxílio. Ele é o advogado. Ele é, em grego, a palavra é parácletos, aquele que se coloca ao lado. Quando Jesus disse que mandaria o Espírito Santo, ele não disse que mandaria um outro diferente dele, mas alguém semelhante a ele, ainda que seja uma outra pessoa, porque o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, ele é o Filho, e o Espírito Santo é uma outra pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando unidos para com um propósito: restaurar a sua vida. Estabelecer o verdadeiro valor que você tem. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio filho por amor a nós, não nos dará todas as outras coisas? Então você não pode dizer que não tem valor. Deus estabeleceu um valor para você. Ele deu o seu único filho por você. Não busque a prosperidade desta terra. Muita gente está abismado, assustado, correndo de um lado para o outro, pensando nas perdas, nos prejuízos desse retiro forçado. Jacó viveu 20 anos na casa de Labão, que era seu sogro. Ele saiu de lá rico. Moisés viveu 40 anos na casa de Jetro, e ele não possuía uma única ovelha quando saiu de lá. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é dono de tudo. Nem mesmo aquele jumentinho que ele entrou dentro de Jerusalém era dele, era emprestado. O local onde ele celebrou a última ceia era um local emprestado. O túmulo que ele foi depositado após a sua morte era emprestado. Nós temos uma herança. A herança da vida eterna. Moisés preferiu Cristo aos prazeres que o mundo poderia oferecer a ele. E nós vemos isso no livro de Hebreus, quando se trata da vida de Moisés. O texto nos diz, em Hebreus capítulo 11, verso 25, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Creia no Senhor Jesus. Nele há uma grande recompensa. Lembrando das 3 lições, os 3 princípios que nós aprendemos com a vida de Moisés e esse retiro forçado que ele teve que passar. Nós também temos que passar por retiros forçados. Em tempos de crise, posicione-se de maneira estratégica. Coloque em ordem o que é necessário e edifique-se. Aproveite esse tempo para estudar. Aproveite esse tempo para colocar ordem dentro da sua casa. Aproveite esse tempo para colocar ordem no seu mundo interior. Deus te abençoe e que o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, conceda
sabedoria para que você se posicione de fato, de verdade, num lugar estratégico. Observe atentamente tudo que está cercando você. Que você tenha ousadia, coragem, força, poder, condições de colocar em ordem a sua vida e o mundo que cerca você. Posicione-se ao lado de Cristo. E também que você possa aproveitar o tempo que você está vivendo hoje. Aproveite a oportunidade para crescer, estudar, ler a Bíblia, orar, ouvir louvores, adorar a Deus. Aproveite esse tempo, porque Deus está preparando você para algo muito maior, para algo muito mais superior do que aquilo que você tem vivido até agora. Deus te abençoe. Que a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia constante do amado Espírito Santo venha sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.